Ciao ragazzi, aqui quem fala é Stefano do canal Papo Couch, espero que estejam todos bem. Mais um vídeo nosso, né, Enzo? Mais uma vez, retomando as origens do Papo Couch, gravando um vídeo para vocês. Não é uma live, mas é um vídeo aí que antecede essa próxima temporada, né? Também agradecendo a todos que permaneceram a temporada 2022-2023 com a gente. E tem muita novidade aí por vir no Papo Couch nessa próxima temporada. Muita novidade também no futebol italiano, que voltou às cabeças, né, do futebol europeu como um todo. Mas eu vou passar a bola para o meu irmão Enzo para também ele fazer as considerações iniciais desse vídeo para vocês. Muito boa noite a todos, né? O vídeo vai ao ar amanhã, mas a gente está gravando no dia anterior, na terça-feira. Muito boa noite a todos. Vamos fazer aí um vídeo, como o Stefano disse, retomando as nossas origens. Quem nos conhece aí desde o começo do trabalho sabe que a gente começou assim, né? Desde lá do Instagram, gravando vídeos assim, sempre nós dois, trocando ideias e disponibilizando para vocês. E hoje a gente vai fazer um conteúdo, obviamente, gravado, falar um pouquinho aí das nossas expectativas de mercado, né, Stefano? Desse mercado que vai se abrir na semana que vem. Algumas movimentações já estão ocorrendo aí em paralelo ao mercado não aberto, né? Alguns acordos já estão sendo selados, principalmente os jogadores que estão agentes livres no mercado. Mas, além disso, a gente também vai pincelar algumas outras coisas aí de elementos que estão circundando esse momento econômico, né, do futebol, né, não só da Europa, envolvendo aí outras nações, outros tipos de investidores. Acho que isso também vai afetar, tenho certeza, né, Stefano, vai afetar também o futebol italiano, já está afetando, mas eu não vou deixar spoiler no ar, não. Já vamos embarcar aí nesse vídeo para a gente já começar a falar sobre esses elementos. Stefano, só antes da gente começar aqui, fazer aquele pedido de praxe para a galera se inscrever no canal aqui. Vou deixar aqui o letreiro corrido. Para a galera se inscrever no canal, tá passando aí embaixo no letreiro corrido. Hoje não tem Twitch, porque o vídeo é gravado, mas se inscrevam aqui no canal. Se vocês já forem inscritos, confiram se está tudo aqui com a inscrição de vocês. Curtam o conteúdo e compartilhem com os amigos de vocês aí para trazer mais pessoas para conhecerem o nosso trabalho. E peço também que vocês comentem o que vocês acharam, se vocês ficarem com alguma dúvida, ou se querem fazer alguma crítica, alguma sugestão, comentem aqui embaixo, que é importante para a gente saber aí o que a gente pode fazer para melhorar eventualmente o trabalho, ou que vocês queiram que a gente coloque em pauta aqui para a gente debater com vocês, seja em live, seja em vídeo gravado, tá bom, pessoal? Além disso, aquele pedido de sempre, que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @PapoCouch é o nosso identificador, tá passando no letreiro corrido, mas ao longo da apresentação aqui, da nossa conversa, tá aí do lado dos nossos nomes, o nosso identificador nas redes sociais. Stefano, vou passar a bola para você já, deixar a fala contigo, para você falar um pouquinho do que você espera aí dessa abertura de mercado na semana que vem, né? Se você já tem alguma impressão do que irá acontecer, se você espera alguma coisa assim, já de cara, alguma avalanche de negociações. Repetindo, algumas já estão até acontecendo antes mesmo da abertura do mercado, né? Alguns acordos já sendo fechados, algumas, principalmente renovações, né? Renovações de contrato, jogadores que estão sem clube momentaneamente, mas o geral mesmo, movimentações, compras, vendas, você acha que isso de cara, logo que abrir o mercado, vai acontecer em larga escala, ou são mais oficializações, ou nenhuma das duas coisas? Já passando a palavra para você. Então, Enzo, como a gente vem conversando bastante aí, né, esse mercado vai ser um pouco estranho, né? Já de antemão a gente já vem observando, né, algumas movimentações totalmente atípicas até para o mundo, né, como um todo. Futebol árabe contratando, né, Deus e o mundo, né? A gente até está com uma proposta aí de contratação pelo futebol árabe para cobrir o futebol árabe. Tô brincando, obviamente, mas a gente tem que esperar bastante, né? No futebol italiano como um todo, a gente sempre espera que as equipes que subiram, né, o Cagliari, né, o
o Frosinone, o Cagliari e Frosinone, isso, exatamente, Frosinone, Cagliari e Genoa, que eles venham sim a começar a movimentar, né, principalmente Frosinone, né, Frosinone que tinha muitos jogadores emprestados, vai ter que montar uma equipe, né, não sabe também, né, permanece com os jogadores emprestados, mas vai ter que fazer uma reavaliação aí do elenco como um todo. Muitos jogadores devem sair, muitos jogadores devem ficar. E já começa com um drama, né? Já começa com um drama que o treinador, Fábio Grosso, já deixou a equipe. Já foi o primeiro a abandonar um barco, né? Nosso amigo Bernardo provavelmente vai assistir esse vídeo e vai concordar conosco que o Frosinone já começa perdendo, né, a principal peça, né, do elenco da BKT, que foi campeã da BKT, né, que foi o Fábio Grosso. Né? No final das contas, o Frosinone precisa se reforçar, vai depender muito do novo treinador, né, que vai chegar para tentar dar uma sacudida, né, nesse elenco. Né? Já tá definido, ainda não está definido o treinador do Frosinone, né? Mas a gente tem que esperar para ver o que o treinador decide, para não passar por um perrengue que uma determinada Salernitana, do nosso grande amigo Bob, passou há 2 temporadas, da temporada 2021-2022, né? Teve que fazer uma revoada de contratações, contratou todo mundo que veio pela frente, acabou, era uma cartilha do rebaixamento, se tornou a cartilha da permanência, que não aconteça nunca mais com os clubes italianos que subiram, mas de toda forma, a minha opinião é que, primeiro, as 3 equipes que subiram, Cagliari, Genoa e Frosinone, são as primeiras a se reforçar nessa parte inicial do mercado de transferências, mas o futebol italiano voltou a estar em foco na Europa, então já tem muitas movimentações acontecendo, jogadores de outras ligas tendo interesse, né? A gente teve tem um exemplo mais óbvio agora, né, do Kamada, né, que era destaque na Bundesliga, e de antemão, 2 semanas, até estava durante o final do campeonato italiano, na final da Champions League, o Kamada já estava acertado com o Milan. Né? Então, isso chama atenção, porque o futebol italiano há muito tempo não é assim, e agora, né, vem voltando a ter força também no mercado. Aí eu deixo a palavra contigo, Enzo, que você também tem bastante coisa para falar também. Pois é, mas eu concordo, a maioria das coisas que você falou aí, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que desse início de mercado, eu espero exatamente o que você falou. Eu espero que a gente tenha, obviamente, como eu disse, as definições, até antes da abertura do mercado, das contratações a custo zero, né? A gente tem aí, por exemplo, o Thuram fechado já, né? Segundo Di Marzio, Romano, entre outros, ele já assinou o acordo com a Inter por 5 anos, falta só a oficialização que deve sair na própria quarta-feira, ou talvez mais tardar na quinta, o anúncio de que o jogador é agente livre, né? Assinou, assim como o Indicar fechou com a Roma, né? O Aouar, que deixou o Lyon, fechou também com a Roma. Então, assim, excluindo esses jogadores agente livre e as renovações, eu espero, na abertura de mercado, algumas oficializações, como, por exemplo, a Juventus muito provavelmente vai anunciar nas próximas horas o Timothy Weah, Milan deve anunciar o Loftus-Cheek, talvez o próprio Pulisic, que também está em vias de negociar, né? Está em pauta aí. Mas eu espero que, como você disse, as movimentações maiores sejam dos clubes que acabaram de ter o acesso. E você foi muito bem na sua fala em salientar a questão do Frosinone, porque o Frosinone, apesar de ter sido o campeão, né, o campeão da BKT, é o time que, para mim, eu olhando o elenco, quando concluiu a BKT, eu falava, e a gente pensava, né, nós dois pensávamos isso, é um elenco que tem muitos jogadores importantes emprestados, né, que não pertencem ao clube, e o treinador saiu. Então, assim, pode ser um misto de... O Frosinone pode estar repetindo o que foi a Cremonese na temporada passada, né? Perdeu seu treinador, jogadores que foram pilares no acesso da equipe voltaram aos seus clubes de origem, e a Cremonese teve que montar um elenco praticamente novo,
com outro treinador, tendo que fazer uma nova filosofia, e sofreu, tanto é que não conseguiu fazer a manutenção e caiu, né? Subiu e desceu. Então, assim, acho que basicamente é isso mesmo, Stefano. Acho que A Cremonese, né, no caso. isso, a Cremonese. E eu acho que o Frosinone pode estar repetindo essa questão. Não vejo hoje o Frosinone com uma força econômica no mercado, como, por exemplo, o Monza teve na temporada passada, de contratar muitos jogadores assim, de uma vez só. Então, eu espero que o Frosinone não perca muito tempo para se movimentar, e nem que seja para fazer a manutenção dos atletas que estão emprestados e voltaram para os seus clubes, né? A gente fala aí de Turati, o próprio Molatieri, são jogadores importantes, né? Já perdeu o Lucioni para o Palermo, então, assim, inevitavelmente... Monterizo, Frabotta, tem alguns jogadores aí que estão emprestados, o Coné, né, meio campista, tem... Exato, então eu acho que o próprio Moro, né, o Moro do Moro, Sassuolo, sim. Então, inevitavelmente essas equipes são as que têm que já aquecer os motores logo que a largada for dada. Mas eu acho que as coisas vão começar a ficar bem mais movimentadas aí na segunda semana, talvez ali, porque as equipes estão mapeando o mercado, estão sentindo, estão vendo como as outras equipes vão negociar os seus atletas. Mas em paralelo a isso, né, Stefano, tem um outro ponto, né? Os árabes estão aí provocando uma bagunça geral no mercado europeu, passando o carro em alguns times aí, tirando jogadores que não conseguiram se adaptar em seus clubes, ou estão não conseguindo fazer outro tipo de movimentação, ou mesmo atletas que já estão mais para a fase final de sua carreira, ou não vivem bons momentos, e isso via comprar, né? Então, estão injetando dinheiro em outros clubes, e isso inevitavelmente faz a roda girar. E aí eu já vou passar a palavra para você de novo, porque para o nosso caso aqui, a gente tem alguns exemplos bem característicos. Milan com o Tonali, né? O Tonali está sendo adquirido pelo Newcastle, e por uma cifra astronômica, são 80 milhões de euros, e isso vai injetar recursos no Milan, e o Milan vai utilizar esses recursos para desbloquear o seu mercado, e aí conseguir, de fato, não só repor o Tonali, óbvio que não vai conseguir, em curto prazo, repor um Tonali, não é toda hora que se encontra o Tonali no mercado, mas vai conseguir fazer a manutenção ali com um atleta, mesmo que seja um nível abaixo do Tonali, mas também fazer um melhor dimensionamento do seu plantel, que tem alguns pontos que a gente vive salientando, né, Stefano, que precisavam ser revistos. Outro exemplo, Brozovic na Inter, né, que não vai, não sabe se vai ou se não vai também para times de propriedade árabe. Nesse caso, ele vai mesmo está em vias de ir para a Arábia mesmo, né, por valor alto. Isso pode desbloquear o mercado da Internacional no ponto de vista, né, que vai ter essa briga entre Milan e Inter pelo Fratesi. Então, assim, são algumas movimentações que vão afetar também os clubes italianos. Eu devolvo a palavra para você justamente para você ir nessa linha aí. O que você acha desse ponto? O que acontece é o seguinte, na verdade, essa ideia árabe, né, eu tenho as minhas críticas, né, a gente sempre vem debatendo muito aí nos bastidores, falando principalmente sobre esse assunto, né, o dinheiro, o movimento, o esporte, isso não é de hoje, né, finalmente a Arábia que bota dinheiro pela venta, finalmente resolveu gastar com o futebol, né, de uma forma que chame a atenção, né, para o campeonato árabe como um todo. Equipes que acabaram lá embaixo no campeonato árabe estão contratando jogadores, né, gigantes para o futebol mundial, não só para o futebol europeu. Né, temos inúmeros exemplos, mas aqui a gente fala sobre futebol italiano, não iremos citar, né, no momento, né, a gente vai deixar para a próxima live na semana que vem para a gente debater mais sobre esse assunto também. Mas, por outro lado, né, eu acho bom, por quê? Né,
um pouquinho bom, né? Tem um resquício de lado bom, né? Porque o futebol europeu como um todo vai começar a observar e renovar algumas das peças que estão há anos nesse futebol europeu e que não tem mais mercado no próprio futebol europeu. Você não conseguiria imaginar, por exemplo, um Benzema saindo do Real Madrid e fechando contra a equipe europeia no momento. Não conseguiria imaginar. Como o Cristiano Ronaldo, quando foi para o Al Nassr, ele não tinha mais mercado na Europa, porque era considerado, entre aspas, chiliquento, cheio de manias, que queria A, B ou C, nenhum clube quis fechar, ele acabou fechando com o futebol árabe. Uma proposta muito vantajosa financeiramente para um cara que já tem uma vantagem financeira absurda. Mas para ele não fez diferença, porque realmente não tinha mercado aqui. Mas os jogadores que estão em reta final, ou em declínio, ou que já tem um grande nome, não vão mudar de clube, não tem problema que esses jogadores migrem, né, imigrem, né, no final das contas, nem migrem, né, porque não é futebol europeu. Mas que eles vão para o futebol árabe não tem problema algum. O problema foi o que você citou, que é o Brozovic. O Brozovic era uma venda potencial no mercado europeu para a Inter de Milão, se fosse o caso, se não existisse o futebol europeu, o futebol árabe. Né? Indo para o futebol árabe, né, leva-se a crer que ainda nem abriu o mercado, né? Eles ainda vão anunciar outros nomes. Leva a crer que não seja só nesse limite do Benzema, Cristiano Ronaldo, tentativa pelo Messi, que o Messi optou pelo futebol dos Estados Unidos, a MLS League, que eles vão avançar por outros caminhos aí no futebol europeu. E no futebol italiano isso não vai ser diferente. Tem alguns jogadores ali, até aconselho muito o futebol árabe a observar alguns jogadores aí dos 4 ali os 8 primeiros ali da Itália. Temos alguns exemplos de ótimos jogadores. O principal jogador do Milan, inclusive, que se chama Rade Krunic, pode levar. É um ótimo atleta. Né? O Enzo vai concordar também, o Rabiot, que está nessa questão. Ele até já fez uma boa temporada, mas se fizer uma boa proposta... Com o Alexandro é um craque, pode levar. Alexandro, outro jogador, ótimo atleta, pode levar. Tem um futuro brilhante pela frente, é um garoto, né? Temos outros jogadores aí, o Mkhitaryan, pela Inter de Milão também, podem pagar um valor muito alto. Ótimo, excelente jogador. É o Shaarawy na Roma. Mário Rui. Também. Mário Rui, grande Mário Rui aí pelo Napoli. Muito melhor que o Kvaratskhelia, não sei nem porque o Kvaratskhelia é titular, né? Porque o Mário Rui pode jogar de ponta esquerda também, fiquem atentos a isso. Né? Na Lazio, temos uma penca de jogadores na Lazio aí, nossos grandes amigos. O Pedro, outro garoto aí, cria do Barcelona, vocês não querem contratar os grandes aí da Europa? Aí também o Pedro, né, cria do Barcelona, pode levar também para um valor alto, né? Dentre tantos outros jogadores aí que a gente pode, um outro garoto também, mas também esse daí, ele não joga nada, né? Eu estou sendo irônico, para quem não entendeu. Jack Bonaventura também é uma boa venda, um garoto também da Fiorentina, pode ser vendido aí pro futebol árabe. Mas encerrando as brincadeiras, que a gente está brincando muito, não é o tempo, né? A live a gente gosta de brincar, em vídeo é complicado, mas o futebol árabe pode sacudir o mercado europeu de uma forma que nunca foi vista antes, porque se levam jogadores que não estão na máxima alta, né? Não estão no top de linha. Se começarem a mexer nos jogadores que estão bons para serem transferidos, aí pode ser que complique. É contigo, Enzo. Exato, eu vou nessa linha aí, vou pegar o gancho que você deixou por último, porque eu acho que é o ponto para mim. Eu acho que tá clara a ideia dos árabes no mercado, né? Principalmente os árabes dos times árabes, né? Não os árabes dos times europeus aí, PSG, Newcastle, mas os árabes do mundo árabe mesmo, dos times árabes, é justamente fortalecer a liga, porque eles querem criar um padrão para eles, né? Eles têm lá expectativas, até saiu um artigo aí há pouco tempo, máximo um ano atrás, dizendo que a expectativa deles é criar uma liga forte
para que a seleção usufrua disso, né? Assim como algumas outras nações fizeram, porque eles têm a expectativa de, em até 50 anos, eles estarem brigando no topo ali. Óbvio que pode ser ousado, mas todo mundo tem o seu plano de metas, né? Então, para isso, eles precisam de jogadores, né, com renome, com nível, para começar a elevar o nível do campeonato deles lá. E eu acho que, assim, indo na tua linha, não derivando muito, para não me estender tanto, assim, e o vídeo ficar muito longo, mas acho que se o começo disso for realmente jogadores que, vou usar um termo que se usa muito, né, jogadores que floparam, ou jogadores que estão mais para a fase final de carreira, ou jogadores que estejam num momento crucial da carreira, indo para a fase final, mas não tão final assim, só que tem um nível econômico muito alto para que consigam fazer o remanejamento para outras ligas dentro da própria Europa. Eu acho que aí eu até faço vista grossa, embora eu queira que os melhores jogadores sempre jogam nas ligas em que a gente analisa, né, Stefan? O que não pode acontecer é justamente isso que você falou por último, jogadores que estão ali em desenvolvimento, jogadores que têm muito futuro, irem para esses centros e aí o nível do futebol europeu cair, né? Porque É só fazer um link, né, Enzo? Você botar, por exemplo, o Busquets, que está em final de contrato no Barcelona. Foi para o Busquets, né? Isso. Mas se ele for para o mundo árabe, ok. Isso. Agora, se o mundo árabe olhar o Pedri ou o Gavi, aí, cara, então, o paralelo, acho que é estranho, né? O paralelo é bem esse que você falou antes também, né? O Ir, por exemplo, se fosse um Handanovic, vamos pegar na Internacional, se fosse um Handanovic ir para um centro desse. Pô, o Handanovic já teve uma história na Inter, mas um jogador veterano. Ir para um futebol árabe, ele ainda tem um nível alto, porque o futebol... Vai ajudar lá. Vai ajudar. Lá. Isso. Agora, um Brozovic ainda tem lenha para queimar na Europa, né? Inclusive o Barcelona chegou a ficar interessado nele e a Internacional não negociou. Então, assim, é complicado, né? Complicado. Só que, por outro lado, isso vai desbloquear o mercado da Internacional, porque a Internacional está precisando se capitalizar primeiro para depois agir no mercado. Então, assim, é esse jogo de balanço aí, o que um clube precisa financeiramente e o que ele pode ou não pode fazer. Então, é um assunto complexo, a gente demandaria, acho que, um tempo maior aqui, né, Stefano? Acho que a gente ia precisar de uma live mesmo para a gente debater isso na miúça, até com a ajuda da galera nos comentários. Acho que seria importante abrir esse debate, porque não envolve só o futebol italiano, envolve o futebol no geral. Mas a gente precisava pontuar isso, porque isso também vai afetar. Eu e você estamos pensando que isso vai afetar objetivamente o mercado, esse mercado que vai se iniciar na semana que vem, né, Stefano? Devolvendo a palavra para você. Exatamente. São esses parâmetros que a gente tem que colocar. A gente vai começar, né, esse retorno às nossas lives na próxima semana a praticamente só pensar amistosos dos clubes e o mercado de transferências, né, necessidades, etc. E a gente vai perceber, a gente vai ter que esperar até a próxima semana. É um spoiler, mas é um spoiler claro, que a gente vai depender muito, a gente vai passar a depender muito do mercado árabe para moldar o mercado europeu de transferências, né? Até você citou a Inter de Milão. Na Inter de Milão também tem outro exemplo claro, assim, né? Se a gente for colocar num parâmetro lógico, né? A gente colocando o Barella e o Mkhitaryan. O Mkhitaryan pode ir para o futebol árabe, tem muito a acrescentar lá, mas se o Barella for, o que vai acrescentar o Barella? Né? É um exemplo assim que a gente tem que colocar e tem que demonstrar também para quem nos vê, quem acompanha a gente, que a gente espera. A gente não é que a gente é contra que o futebol árabe cresça, a gente deseja o melhor do futebol mundial, não é só o melhor futebol italiano, mas só o dinheiro por levar. E a gente tem o exemplo do futebol chinês, o que aconteceu há alguns anos atrás, gente. A gente sabe o que aconteceu. Muitos jogadores, eu até citei, né, na live do Geraldinos, falando sobre o Jackson Martinez, o atacante que jogou no Porto, foi destaque do Porto, artilheiro europeu, foi para a China, acabou o Jackson Martinez. Então, assim, tem que também pontuar, né, algumas coisas que a gente vai falar aí pelo decorrer do mercado de transferências,
até no React, sobre as transferências que a gente vai perceber, né, de jogadores que a gente, cara, mas por que esse cara foi para lá? Ele tinha tudo para se desenvolver, e desculpa, gente, não é porque os milhões vão fazer, não, os milhões vão fazer o cara se estragar talvez seleções, até desmantelar, né, futuras equipes, ou que eles se escondam naquele país, principalmente no futebol árabe, que é um pouco fechado para o resto do mundo. Não vai ser transmissão na Globo 4 horas da tarde num domingo. Vai ser um jogo que você vai ver num canal total, que pega uma rede lá da Arábia e você não vai conseguir ver esse jogo em português. É simples, né? As pessoas estão esquecendo disso, né? Que a gente não vai ter acesso tão próximo no futebol árabe pelo resto do mundo. Então, assim, a gente tem que repensar, a gente vai falar bastante, acabar falando bastante sobre futebol árabe aqui no Papo Couch, porque agora eles abriram, né, os cofres e resolveram investir no futebol, né? Mas isso, em nenhum momento a gente tem preocupação em relação ao mercado dos clubes italianos. O mercado dos clubes italianos é bem claro, eles já informaram, já divulgaram os 4 cantos. Por exemplo, o Milan hoje fechou com o Loftus-Cheek e o Sportiello pro gol. O Sportiello achei ótimo, reserva pro manhã. Aí, mais cedo, teve a notícia que o Chelsea está interessado no manhã. Ou seja, o futebol europeu está se movimentando independente dessas negociações. Mas sempre a gente tem que estar de olho, agora, a partir dessa temporada, no futebol árabe. É contigo, Enzo. Exatamente, Stefano. E lembrar a galera aqui, né, a gente já encerrando praticamente o nosso vídeo, né, lembrar a galera que a gente tem os canais de comunicação nosso com vocês aberto. Então, semana que vem, na segunda-feira, a gente vai abrir caixinha de perguntas de novo e vocês sintam-se à vontade para fazer comentários, perguntas referentes a esse tema, porque é o espaço justamente para que vocês dialoguem com a gente. Aqui também na descrição do vídeo, vocês também deixem seus comentários, suas perguntas, suas sugestões, porque é o espaço também de vocês. É um espaço que a gente apresenta, que a gente fala entre nós dois, mas a gente está falando para a galera e a gente sempre chama a galera para nos ajudar. E além disso, a gente sempre tem as lives. Então, assim, se esse tema é um tema relevante que a gente precisa ampliar esse debate, a gente vai ampliar esse debate. Só vocês irem lá nas nossas redes sociais, de novo, já fazendo propaganda da gente, né, Stefano? Exatamente. Já deixando aqui, ó, para que vocês se inscrevam lá nas nossas redes sociais, nos sigam nas nossas redes sociais e conversem conosco, porque é importante, como o Stefano disse, como a gente está dizendo aqui, isso vai em algum momento, isso vai escalar para proporções maiores, que não vão ser apenas jogadores aí em fases finais de carreira, ou jogadores que não têm mais movimentações. Eles vão chegar num nível que eles vão começar a competir no mercado com times de expressão na Europa. E isso, para mim, é o que pode ser talvez o perigoso, pelo ponto de vista de as ligas que a gente acompanha perderem força, né? Porque você está tirando jogadores dessas ligas. Não é isso, Stefano? Exatamente. Bom, pessoal, então chegamos aí ao final desse vídeo especial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem nos veremos ao vivo e em cores nas nossas lives que voltam regularmente a partir da semana que vem. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum conteúdo, curtam o conteúdo, indiquem o conteúdo ou os conteúdos para os amigos de vocês que, porventura, não conheçam o nosso trabalho para estarem conosco. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos na semana que vem em mais uma live. Grazie a tutti e arrivederci.